Meu pagamento do Bolsa Família vai ser depositado mesmo eu esperando uma visita do CRAS para atualizar o meu cadastro? Se você está esperando uma visita do CRAS e está com medo de não receber o Bolsa Família nesse mês, eu quero te convidar a prestar muita atenção nesse vídeo porque a gente tem alguns assuntos importantes para falar agora. Porque essa é uma das maiores dúvidas dos beneficiários em 2026. Muita gente tem recebido aviso de atualização de cadastro ou também está entrando em averiguação e está aguardando visita domiciliar e agora quer saber o seguinte: meu pagamento vai cair normalmente? O Bolsa Família pode ser bloqueado antes dessa visita? Quem mora sozinho corre risco nessa situação, se tiver em averiguação cadastral? Então, com isso, hoje eu quero explicar para você tudo de forma simples, completa e atualizada sobre esse tema para você. Primeiro, você precisa entender uma coisa importante. O Bolsa Família não é cancelado automaticamente, tá? Apenas porque você está esperando uma visita do CRAS, tá? Em muitos casos, você precisa entender que o pagamento vai continuar sendo depositado normalmente, inclusive enquanto o cadastro ainda está em análise ou mesmo aguardando a confirmação da visita domiciliar na sua casa. Só que você tem que ficar alerta porque existe um detalhe importante. Tudo vai depender da situação do seu cadastro dentro do sistema do Cadastro Único. Então, se o governo federal identificou apenas necessidade de atualização simples, muitas famílias, nesse caso, vão continuar recebendo normalmente o seu pagamento durante esse período de averiguação de cadastro. Agora, se o sistema colocou o cadastro em averiguação, revisão cadastral ou suspeita de inconsistência, aí o risco de bloqueio pode aumentar bastante, certo? E ainda é importante que você preste bastante atenção nisso. Em 2026, o governo endureceu as regras principalmente para as famílias que moram sozinhas. Isso porque você sabe que recentemente teve muitos casos aí de unipessoais que foram identificados com irregularidade no cadastro. Inclusive, hoje, em muitos municípios, a atualização das famílias unipessoais só é validada após a visita do CRAS. Isso significa que não basta apenas agora você ir no CRAS, se você é unipessoal em muitos casos. Em algumas situações, o assistente social vai precisar confirmar na sua residência as informações que estão no cadastro. E é exatamente aí que começa a preocupação de muita gente. Porque existe beneficiários que estão dizendo o seguinte: o CRAS ainda não veio na minha casa, já faz meses que eu estou esperando a visita, meu cadastro está atualizado, mas a visita ainda não aconteceu no meu cadastro. E afinal de contas, o pagamento vai continuar caindo nesses casos? A resposta é o seguinte: em muitos casos sim. Enquanto o benefício estiver ativo e sem bloqueio oficial, o pagamento pode continuar normalmente seguindo ali o calendário sendo repassado de acordo com o número final do seu NIS. Mas também existe um risco importante. Se o prazo da atualização vencer ou o CRAS não conseguir concluir essa visita, nessa situação o sistema pode bloquear automaticamente o benefício da família. E aí, pessoal, tem muita gente que só percebe isso quando entra no Caixa Tem e acaba identificando ali que o seu pagamento acabou sendo bloqueado, tá? Então você nunca deve ignorar mensagens nos seus aplicativos como Bolsa Família, inclusive, e o Caixa Tem também. Agora eu quero explicar para você quais são os sinais de alerta mais importantes. Se aparecer, por exemplo, no seu aplicativo uma mensagem como averiguação cadastral ou revisão cadastral, procure o CRAS, ou mesmo necessidade de atualização ou cadastro em análise, em mensagens como essa você precisa acompanhar a situação imediatamente do seu cadastro, porque essas mensagens podem indicar que o sistema já encontrou algum tipo de pendência ou necessidade de revisão no seu cadastro. E aqui vem uma informação importante que muita gente não sabe. Nem sempre o problema significa fraude, tá, pessoal? Às vezes o sistema apenas identificou, por exemplo, um cadastro antigo, endereço desatualizado, mudança de renda, pessoas que saíram da sua residência, ou mesmo divergência em bases do governo, como Receita Federal e as informações do CNIS. Hoje o governo federal ele faz cruzamento de dados todos os meses antes de fazer a liberação dos pagamentos. Então, qualquer diferença pode gerar revisão de cadastro. E ainda eu quero que você preste bastante atenção nessa parte, porque ela é muito importante o que eu vou falar agora. Se o CRAS tentar fazer uma visita e ele não consegue encontrar ninguém na residência, isso pode gerar uma pendência no sistema. E isso acontece muito, tá, pessoal? Às vezes a família trabalha, as pessoas estão o dia inteiro fora de casa, ou às vezes o endereço está errado. E em alguns casos as pessoas mudaram de residência ou esqueceram de atualizar o seu cadastro, de atualizar essa informação. E aí nesse caso existem situações em que o assistente social simplesmente não consegue localizar o representante na residência.
Mesmo assim, o cadastro pode acabar ficando irregular nessa situação. E aí começam os riscos de bloqueio. Por isso, hoje, se você sabe que está aguardando uma visita no seu domicílio, mantenha primeiramente o seu endereço atualizado e acompanhe frequentemente as informações do aplicativo Bolsa Família, informações no aplicativo do Caixa Tem e também no aplicativo do Cadastro Único e também no extrato do seu benefício. Outra dúvida também que é muito comum é a seguinte: quem mora sozinho pode perder o benefício mais rápido? Na prática, pessoal, sim, porque as famílias unipessoais estão entre os grupos mais fiscalizados atualmente. Então, por isso que você precisa ficar atento com esse detalhe. O governo federal acabou criando regras mais rígidas porque houve um aumento muito grande, como eu falei há pouco, de cadastros de pessoas morando sozinhas, só que sem conseguir comprovar essas informações. Então, hoje, muitos municípios acabam exigindo entrevista no domicílio obrigatória para poder validar ou manter o benefício dos unipessoais, de quem mora sozinho. Inclusive, existem muitos relatos aqui na internet de pessoas aguardando essa visita há meses. Eu mesmo acompanho diversas situações aqui nos comentários. Agora eu quero esclarecer também uma dúvida que é importante. Se o benefício for bloqueado enquanto você espera a visita, ainda existe solução? Em muitos casos, sim. Quando o Bolsa Família fica apenas bloqueado, a família ainda pode regularizar o cadastro no CRAS e, posteriormente a isso, recuperar os pagamentos depois dessa atualização. Mas isso vai depender também da situação individual de cada cadastro, pessoal, porque cada cadastro é analisado individualmente. Então, dentro desse cenário, muita gente pensa, eu vou aguardar porque uma hora o CRAS aparece. Só que enquanto isso, o prazo da averiguação ela pode continuar correndo no sistema. Então, pessoal, o mais seguro hoje é você procurar diretamente o CRAS e verificar, por exemplo, se a visita realmente foi solicitada, se existe ali uma pendência ativa necessitando de uma visita na sua casa e qual é a situação atual do seu benefício. Outra informação importante também é receber visita do CRAS não significa automaticamente que você fez algo errado, tá? Em muitos casos é apenas um procedimento de rotina para poder confirmar ali os dados do cadastro único, principalmente quando a pessoa é unipessoal. O objetivo principal sempre é verificar quem mora na residência, qual é a renda da família e se as informações cadastradas continuam corretas no seu cadastro. Agora eu quero ainda falar sobre um outro erro que tem causado muitos bloqueios em 2026. Tem muitas pessoas que recebem a mensagem no seu aplicativo, mas acabam ignorando completamente o aviso que receberam. Ou seja, a pessoa não dá muito valor para aquela informação. Isso é perigoso porque quando a família deixa pendência aberta por muito tempo, o sistema pode transformar a situação em uma suspensão ou mesmo um cancelamento do benefício, como se a pessoa estivesse ignorando o seu cadastro ou se tivesse alguma pendência e não quisesse atualizar. E aí depois disso pode ser muito mais difícil de regularizar a situação. Então nunca deixe para você resolver depois. Se aparecer mensagem de averiguação, você precisa procurar o CRAS o mais rápido possível. Outra coisa importante é você manter todos os seus documentos organizados. Principalmente o RG, CPF, o comprovante da sua residência, carteira de trabalho, comprovantes de renda, documento dos moradores da residência, tudo isso precisa estar facilitado e na palma da mão quando você receber uma visita. Isso vai facilitar muito quando o CRAS solicitar uma atualização. Agora também eu quero que você preste bastante atenção nessa informação aqui, ó. O calendário de pagamento do Bolsa Família, ele continua funcionando normalmente em 2026 para todos os grupos de beneficiários, certo? Então, nesse caso, se o seu benefício ainda aparece ativo no sistema do governo federal, né, o sistema aparece ativo, existe grande chance do pagamento continuar sendo depositado normalmente enquanto você ainda está aguardando a visita do CRAS. Mas isso não significa que você deve relaxar, porque o bloqueio ele pode acontecer depois caso a pendência continue em aberto. Por isso que você precisa ficar alerta quanto a isso. Então, basicamente, o que eu tenho a dizer para você sobre esse tema é: se o seu cadastro ainda está ativo e sem bloqueio, o pagamento pode continuar caindo normalmente, mesmo quando a visita do CRAS ainda não chegou na sua casa. Mas se o sistema identificar irregularidade, endereço incorreto, falta de atualização ou impossibilidade de você concluir a visita, aí nesse caso existe um risco real de bloqueio, suspensão ou até de cancelamento do benefício, dependendo do tempo que você está aguardando essa visita na sua residência. Então por isso que você tem que ficar alerta em relação a isso. Então o meu conselho para você nesse caso é: acompanhe seus aplicativos, mantenha os dados atualizados e nunca ignore mensagens do governo federal, porque elas são muito importantes. Agora eu ainda quero saber de você se você está aguardando uma visita do CRAS nesse momento.
se o seu Bolsa Família aparece normalmente no Caixa Tem nesse momento, ou se você já recebeu um aviso de averiguação cadastral. Porque como vocês estão vendo, pessoal, é importante que, primeiro, você, quando depender de uma visita do CRAS na sua casa, se por acaso esse representante do CRAS não vier até a sua casa, procure o CRAS e verifique se eles conseguem te passar alguma posição em relação a quando que essa visita pode acontecer, a semana pelo menos, porque muitas vezes eles não vão avisar o dia que vai acontecer essa visita, mas pelo menos para você saber se essa visita está pendente de fato no seu cadastro, então isso um representante do CRAS ele vai poder te informar se tem realmente uma visita pendente, quando que essa visita vai acontecer, caso ela esteja pendente lá no sistema para um representante, um assistente social vir na sua casa. Então, quanto mais informações você tiver nesse contexto em que você está dependendo de uma visita, mais importante é para você. E aí eu sempre digo aqui para vocês, pessoal, conhecimento é poder. E hoje em dia, o beneficiário do Bolsa Família, ele precisa, principalmente se você é unipessoal, quando você estiver dependendo de uma visita, você vai ter que tomar conhecimento do que está acontecendo. E uma das situações que você vai ter que fazer é procurar os órgãos responsáveis, que geralmente é o CRAS, para saber a questão da visita. Se ela está pendente, quando que essa visita pode acontecer, quais medidas que você pode tomar aí no seu município para você poder se respaldar, principalmente, por exemplo, se você não estiver na sua casa, quando o representante do CRAS vier na sua casa, porque às vezes você é unipessoal, você precisa sair para trabalhar, você precisa ter os seus compromissos. Numa dessas, se houver o desencontro, o que acontece? Como que você pode, de repente, retornar ao CRAS, ver o que pode fazer para que você possa atualizar essa pendência da visita e assim você continuar recebendo o seu pagamento normalmente, pessoal. Mas se você ficou com mais alguma dúvida sobre esse tema, deixa nos comentários, deixa a sua experiência aqui também, como que está essa questão da visita aí no seu município, porque a gente sabe que cada situação, cada município tem situações diferentes, mas eu quero que você deixe a sua experiência para me saber como que está. E se você está chegando aqui no canal por agora, já se inscreve aqui para você receber novas atualizações todos os dias em relação aos benefícios sociais. E deixa o gostei também se você chegou até aqui, vamos ajudar para que essa informação possa também chegar para mais pessoas. E até o nosso próximo vídeo.